Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui em mais um MenaCast, o podcast da Menarim Sementes. Estamos aqui hoje com duas presenças ilustres, né? O Thiago, da Fundação ProSementes, né? O nosso cliente agricultor, o Gui, né? Que são pessoas muito especiais aí no nosso círculo de amizade e também no setor agrícola, né? E hoje a gente quer abordar um pouco aqui alguns temas, né? Muito relevantes aí na questão da cultura da soja, principalmente, né? E a gente quer, primeiramente, conhecer um pouco mais da Fundação ProSementes, que é uma parceria estratégica hoje para Menarim Sementes. Também trazer um pouco da experiência do Gui com os materiais da Fundação ProSementes e a experiência também dos últimos 3 anos da Menarim Sementes. E também falar um pouquinho de alguns temas que estão, né, pegando, né, sendo pontos críticos, né, na questão da decisão da compra da semente esse ano, né, em virtude muito também do retrospecto de como foi a safra passada, né. Então a gente quer delinear, trabalhar um pouco aqui com vocês hoje esses temas, sempre se propondo, né, trazer um pouco de reflexão, tecnologia, inovação, né, e boas práticas culturais aí para que a gente possa aumentar as produtividades das nossas lavouras, né. Então estou muito feliz aqui de ter essa oportunidade de gravar com o Thiago e com o Gui, né. O Gui já voltando aqui ao MenaCast, o Thiago começando aqui com a gente, tenho certeza que a gente vai gravar muita coisa aí com o Thiago também e toda a sua equipe da Fundação ProSementes. Mas eu queria primeiramente trazer uma reflexão, né? Eu nos últimos 2 e até 4 anos de trabalho, né? Eu procuro sempre meditar sobre os meus propósitos de trabalho, sobre o que eu estou fazendo, né? Trazer uma reflexão, né, de conceitos e muito assim do que eu assisto, do que eu leio, né? E eu estava vindo para cá e até a gente se preparando também com o Gui e com o Thiago para a gente conversar hoje, né? A gente quer falar muito sobre estratégias e pessoas, né? E sobre estratégia eu tenho meditado muito nos 2 últimos anos sobre o José do Egito, né? Que por mais que ele passou toda aquela situação, foi vendido como escravo pelos irmãos, e posteriormente Deus levou ele a ser um líder do Egito e a estratégia dele alimentou multidões, né? Então isso tem muito a ver com o que a gente sempre se propõe a fazer, né? A ter estratégias para produzir mais e melhor, né? E com menor custo, com certeza. E o outro que eu sempre penso muito, né? Quando eu penso sobre pessoas, né? É o Usain Bolt, né? Quando você assiste o documentário dele, o técnico dele faz uma reflexão muito interessante. O Bolt, ele se tornou o homem mais rápido do mundo porque ele tinha o biotipo, né? Ele tinha o talento, ele tinha a natureza para se tornar o homem mais rápido do mundo, mas o técnico ressalta que ele se cercou de boas pessoas, né? Dos amigos, inclusive ele fala dos patrocinadores, aonde os patrocinadores o levaram, né, para se tornar o homem mais rápido do mundo. Então, esse círculo de valor é um círculo de valor que a gente tem muito forte. Eu tenho como propósito de vida, né, ter pessoas e estratégias, né, muito alinhadas no nosso contexto, mas também faz parte da realidade da Menarim, né? A Menarim, quando eu entrei, o Ricardo, o Henrique, o Arnaldo, né, toda a família sempre falavam muito de amizade para mim. E eu não entendia muito bem quando eles falavam sobre isso, né? Então, hoje eu estou num novo nível, num novo patamar de entender o que é uma verdadeira amizade, o que é o verdadeiro network, o verdadeiro propósito, né? Com que a gente pode fazer, né? Fazer e trazer resultados com o nosso convívio, né? E esse convívio para mim aqui com as pessoas no MenaCast é um momento muito especial, muito bacana, né? Então, a gente gosta de fazer isso, gosta de trazer pessoas para debater, né, assuntos que são relevantes da agricultura, mas eu trago essa reflexão porque tem muito a ver com o que a gente faz, né, no dia a dia, né, que é principalmente fazer estratégias, planejamentos, né, fazer um bom plano de ação para executar e no final do dia, no frigir dos ovos, as pessoas são quem fazem a diferença, né? No contexto. Então, por isso que é bacana debater esse contexto, né? E conhecer cada vez mais a identidade das pessoas, o porquê elas fazem, o porquê que elas conseguem fazer as coisas. Porque muitas vezes as técnicas, né, tudo que a gente planeja,
é muito difícil de executar, né? Ora é o problema do clima, que é um fator determinante na agricultura, ora é o crédito, ora é o governo, ora é, né, sei lá, diferentes situações que vêm impactando a nossa atividade no dia a dia, né? Então, conhecer mais as empresas, os propósitos, os valores e conhecer um pouquinho mais como as pessoas conseguem executar o seu trabalho é um papel que a gente tenta trazer um pouco mais aqui na mesa do debate do MenaCast. Então, é isso que a gente se propõe a fazer aqui e eu queria trazer um pouco essa reflexão, porque isso que é o principal valor nosso aqui do que a gente debate, né? O que é que a gente faz para superar os desafios do dia a dia, né? Então, isso é muito bacana. E conhecendo melhor as pessoas, a gente pode entender melhor como as pessoas vão trazendo o sucesso através das suas histórias, né? E isso é muito legal. Então, sem mais delongas, né? Eu queria que o Thiago se apresentasse, o Gui também, e posteriormente a gente quer conhecer um pouco mais aí sobre a Fundação Prosementes, Thiago. Beleza. Bom dia a todos, bom dia Evandro, bom dia Gui. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Para mim, uma experiência nova, tá? Num podcast. A gente já passou por várias coisas, né, na pandemia, gravar vídeos, tudo online, reuniões online, mas podcast é uma primeira experiência, uma satisfação imensa, né, participar desse tipo de segmento também. Meu nome é Thiago Baldraz, eu sou hoje supervisor de licenciamento da Fundação Prosementes. Eu fico sediado no município de Campo Mourão e atendo aqui todo o estado do Paraná, São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Acho que um comentário sobre o que você vinha falando antes, aquele ditado, né, do lado dos melhores que a gente fica melhor ainda, né? É importante a gente se cercar de pessoas boas e ter essa troca de experiência e essa dinâmica aqui do podcast com pessoas aqui tão com bastante conhecimento, né, tanto na parte de agricultura, na parte comercial. É muito importante aqui para a gente também crescer como pessoas e crescer também na nossa profissão. Então, agradeço pelo convite e que hoje possa ser uma manhã de um bate-papo muito interessante. Obrigado. Olá, bom dia. Sou Gui Tsumanuma, engenheiro agrônomo, produtor rural e amigo desses dois que estão aqui comigo. Então, é um prazer a gente estar realmente cercado de pessoas. Quando a gente fala sobre pessoas, a gente lembra de várias coisas. E a percepção é uma coisa extremamente importante sobre cada coisa que acontece nesse pouco tempo que a gente está conversando aqui. Quando você fala sobre José do Egito, o que me vem a lembrar é os 7 anos que foram proveitosos, serviram e as pessoas poderiam se armazenar produtos para passar depois pelo período mais crítico. Então hoje, como agricultor, como é que a gente aproveitou as oportunidades que a gente teve e como é que a gente vai passar pela crise? Então é uma reflexão que a gente também, eu acho que cabe a gente comentar sobre isso, para pensar um pouco sobre o que é realmente a nossa vida, o propósito, o que move, qual é o nosso valor, qual é a missão. Com certeza os valores ficam claros, mas qual a missão, muitas vezes a gente fica perdido. E no meio de tanta dificuldade que a gente está passando como agricultor hoje, muitas vezes a missão não está clara. Com relação à experiência, né, além de agricultor, faz investimento em startup, dá um pouco de aula, consultoria, né? Como amigo e não como professor, eu só queria fazer uma correção em relação ao Usain Bolt. O Usain Bolt, ele não tinha o biotipo clássico para ser um vencedor. Meu pai é um corredor, né? Ele corre 100 metros, 200 metros, participa do Mundial, já foi até um ganhador de medalha de ouro. Então, quando eu paro para pensar nisso, o que me leva a crer? Ele não tinha o biotipo ideal. Ele tinha altura que dava vantagem em relação às passadas. Mas a arrancada de uma pessoa de quase 2 metros, ela não é boa. E como é que ele fez isso? Então ele reinventou a forma como a gente enxerga hoje, o que é alta performance, e é o que a gente também tem que buscar. Às vezes a gente não tem a melhor condição, não é o cara. Como é que a gente transforma a nossa situação para a gente se adaptar ao que está acontecendo? Porque só os mais adaptados vão sobreviver à agricultura nos próximos 30 anos. Perfeito, Gui. Perfeito. Muito bacana a sua reflexão. Isso que é bacana de refletir sobre as coisas, né? Esses pontos de bons propósitos, na verdade, eles têm muitas nuances, né? Eu só queria trazer a parte de pessoas, mas olha só o que o Gui já trouxe também, né? A pessoa se reinventando para se tornar, né?
na questão do biotipo. Ele, Isso na verdade, legal. reinventou a forma como hoje o atleta é enxergado para essas provas de curta duração. 100 metros, 200 metros, normalmente era um cara troncudo, baixinho, com alta explosão. Isso. Você vê como é que é. Ele não só... Tanto é que ele sempre sai um pouco atrasado, mas ele chega sempre muito na frente. Né? Chegava, né? Agora ele tá mais aposentado, curtindo Tá um pouco a jogando vida bola. também. Então essa é uma outra coisa que a gente, dessa conversa que a gente tá tendo, a gente também olha, né? Fala, poxa, o que a gente tá aproveitando da nossa vida? A gente só tá correndo. Quando que a gente também consegue aproveitar? Então aproveitar da forma correta. Também seria um outro. Talvez na bonança, não chegar torrando rios de dinheiro e chegar numa crise e passar aperto, né? Eu acho que a gente também tem as situações, né? As fatalidades, as decisões. Todo dia quando a gente sai de casa, a gente toma uma decisão, né? Decisão de fazer o que os outros querem, fazer o que a gente quer e, acima de tudo, como é que a gente quer viver a nossa vida. Então a gente tem que parar para realmente pensar nisso. Sim, sim. Eu vou até deixar gravado aqui que tem uma amiga nossa que é a Ju, que ela tem um livro e no capítulo que ela escreveu, ela fala de capital cerebral, né? É Brain Capital, né? E é muito legal, já li o livro, eu conheço ela fala muito sobre isso e é muito legal. E no agro a gente sabe o quão a pressão psicológica sempre é grande e ainda mais em momentos de crise, né? Mas isso é um outro episódio que nós vamos gravar. Eu tenho bem estruturado esse episódio também. Mas, Thiago, conte para nós quem é a Fundação ProSementes, o que ela tem de benefício aí para trazer para o agricultor, por gentileza. Evandro. A Fundação ProSementes, apesar de parecer que é uma empresa nova no mercado, muitas vezes, é uma empresa que está no mercado desde 23 de agosto de 1999. Ela foi fundada por 39 produtores lá do Rio Grande do Sul, produtores de sementes, mais a APASU, que é a Associação de Produtores de Sementes e Muda do Estado do Rio Grande do Sul. E o objetivo da Fundação ProSementes, assim como todas as fundações que surgiram naquela época, inclusive a nossa co-irmã, que é a Fundação Meridional aqui no Paraná, que o objetivo era ser essa ponte para levar a tecnologia da Embrapa para os produtores de sementes e também para o agricultor, né? Então essa era o objetivo das fundações. Tanto que o nome é Fundação ProSementes de Apoio à Pesquisa, que o objetivo realmente era fazer esse elo entre a Embrapa e as cultivares Embrapa, que era soja, trigo e triticale, as cultivares da Embrapa Trigo, no Rio Grande do Sul, para chegar aos produtores de sementes e o agricultor final, ali no estado do Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná, a Fundação Meridional tinha parceria com a Embrapa Soja, né? Tem a parceria ainda. Então, são muito próximas as origens, tanto que a Fundação ProSementes surgiu ali em agosto, e se eu não me engano a Meridional ela é de dezembro, né? De 99. Então, as duas têm a mesma idade praticamente. Então, esse foi o objetivo primário da Fundação ProSementes na sua constituição. A Fundação ela trabalhou com as cultivares ali da Embrapa, nós lançamos em torno aí de aproximadamente umas 50 cultivares entre soja, trigo e triticale na parceria com a Embrapa. Só que posteriormente a Fundação começou a se especializar na prestação de serviços. Então, em 2005, a Fundação ela iniciou o trabalho na certificação de sementes, Gui. Nós somos a primeira entidade privada credenciada pelo Ministério da Agricultura para certificar sementes. E a gente começou esse trabalho em todo o território nacional. Então, houve um período que a Fundação certificava em mais de 50% da semente produzida no país. Não só a semente de soja, mas a Fundação ela também faz a certificação em diversas culturas, né? Então, trigo, triticale, aveia, feijão. Hoje, um dos maiores mercados da Fundação dentro da certificação é o setor do amendoim. A gente trabalha com muita certificação de amendoim em São Paulo, é uma área que tem crescido bastante. Sim. Hoje, nós dispomos da nossa matriz que está lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Nós temos uma filial em Campo Mourão e temos uma filial em Rondonópolis, no Mato Grosso, para atender todas essas regiões aí com a parte da certificação de sementes. Então foi uma parte a mais, que um outro serviço que a Fundação começou a oferecer, além do trabalho de pesquisa e o licenciamento de cultivares da Embrapa. E em um determinado momento, ali a partir de 2009, a Fundação ela iniciou uma parceria com o grupo Dom Mário, né? Que antes eles era só a Brasmax, ainda não tinha como GDM, né?
no licenciamento de cultivares também. Então, a Fundação Pro Sementes foi a primeira empresa a sublicenciar uma cultivar da Brasmax, que foi a cultivar FPS Urano RR, que foi no momento que o mercado estava demandando cultivares já RR, tá? E por algumas questões burocráticas a gente não conseguia ter acesso a RR com a Embrapa. Então houve essa aproximação com a Brasmax e foi o primeiro cultivar que nós lançamos. Era uma cultivar... Urano era parente de turbo, né? Assim, meio tipão de turbo, né? Ela era uma foi um irmã, sucesso, né? Ela era irmã de Ativa. Ativa, Quando a gente lançou a Urano, foi lançada a Ativa também logo em seguida. A Ativa foi um case de sucesso também. A diferença é que a Ativa era um grupo de maturação 5.6 e a Urano era uma 6.2. Elas já vinham todas RR, só que eram todas determinadas duas ainda, né? Aí depois começou a transição para os materiais indeterminados, né? Mas naquela época ainda se trabalhava muito com as cultivares determinadas. E a Urano foi um case de sucesso. A gente teve um grande número de semente vendida nos anos subsequentes, até ali 2012 mais ou menos. Isso aí na época que tinha as Maradoninhas, né? Que tinha muita semente pirata de fora, né? Sim. Soja RR. Sim, entrou muito ali no de fora, né? Ali foi a porta de entrada para as cultivares Maradonas, né? Então a Urano ela ganhou um mercado muito grande dentro do Rio Grande do Sul, foi uma das principais cultivares ali, ela e a Ativa. Então a fundação ganhou muito nome ali no Rio Grande do Sul por conta de Urano, né? Que realmente foi um case de sucesso ali com essa cultivar. Nós tínhamos aí a filial aqui no Paraná, só que naquele período nós não tínhamos cultivares aqui ainda para trabalhar no estado do Paraná. Na verdade, a Urano ela vinha até os Campos Gerais, mas aqui para o norte, na região londrina, nós não tínhamos nada, né, para trabalhar nessa região. Então, basicamente, aqui a filial de Campo Mourão ela ficava mais na parte da pesquisa e a parte da certificação de sementes, né? Aí a fundação começou também a oferecer um outro serviço, que é a parte de cursos e treinamentos, a capacitação profissional, né, que é um setor hoje dentro da Fundação Pro Sementes, além da certificação. Nós temos essa área do licenciamento de cultivares, que daí, depois da Urano, nós começamos a estruturar um pouco mais essa questão do licenciamento. E aí vieram outras cultivares dentro do portfólio, numa parceria que ficou muito duradoura com o Grupo Dom Mário, então vieram algumas cultivares. A gente lançou uma cultivar que era Júpiter, foi um material que também foi muito bem, que era uma 5.9 RR, que chegou até aí lá no Mato Grosso do Sul, nos anos que conseguiu um pouco mais de chuva, né? Mas é um material que andou bem também aqui no Paraná, em algumas regiões, sul de São Paulo também. Nós tivemos material que era Antares RR, que veio ali em torno de 2015, que era um material ciclo longo, que a gente conseguiu um bom número de vendas também dentro do Mato Grosso do Sul. E aí depois, nos próximos anos, a gente começou também a trabalhar com outros obtentores, né? Então, a gente também, no fornecimento de genética, a Limagran se somou com a fundação, né? Oferecendo algumas cultivares. E há 2 anos atrás, nós começamos uma parceria com a BASF também, dentro desse segmento de licenciamento. Então, sendo hoje a BASF um dos parceiros que tem fornecido genética para nós dentro do licenciamento. Hoje a fundação, em 2019, ela adquiriu um banco de melhoramento genético. Era um pequeno banco de melhoramento, mas a ideia justamente era a gente começar a desenvolver para que a fundação pudesse ter cultivares próprias também, né? Não ficar 100% dependente de outros obtentores para fornecer genética. Então, o nosso banco genético hoje já conta no melhoramento com cultivares de tecnologia I2X, IPRO, agora da Vieira 5+, com casting list, né? É um banco genético que a gente vê para longo prazo, não é algo que a gente vê que dará um retorno, né, no curto prazo, mas a ideia realmente é que a gente possa ter essa autonomia também de ter algumas cultivares no portfólio. Nós fizemos o nosso primeiro lançamento, que foi a 2657, que é a primeira cultivar genética FPS, né, 57 Pro, que é uma cultivar que está em parceria com a Sementes Menarino, licenciamento. Então foi a primeira cultivar que nós trouxemos, que era um material que estava pronto, que tinha bastante potencial, então a gente decidiu trazer para o mercado também. A fundação, dentro dessa parte do licenciamento, certificação de sementes e capacitação profissional, a gente também tem a área da pesquisa, que hoje está mais situado dentro do Rio Grande do Sul. Então, nós conduzimos lá o ECR, que é o Ensaio de Cultivares em Rede. Nós temos em torno de 11 pontos no Rio Grande do Sul, onde nós testamos e validamos as principais cultivares que estão sendo produzidas para o mercado, né?
Então a gente tem a informação das principais cultivares, é feito todos os testes nessas regiões e a fundação divulga isso depois online e também numa forma de revista para que todos os produtores consigam consultar e avaliar o desempenho dessas cultivares no estado do Rio Grande do Sul. No passado esse ECR tinha aqui no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, era um trabalho assim bem grande, bem bacana, né? Muito legal, mas era um trabalho que era muito oneroso, né? Então chegou um ponto ali que não deu para sustentar, né? Porque basicamente só a fundação ela patrocinava esse tipo de ensaio, então o custo começou a ficar elevado e a gente decidiu retornar só para o Rio Grande do Sul, porque lá a gente tem um apoio de algumas instituições ali que patrocinam esse trabalho do ECR. Então a fundação, resumindo, Evandro, é uma empresa que está há quase 28 anos no mercado e o foco dela é na área de sementes, em tudo que envolve a cadeia de produção de sementes, né? Desde a parte de qualidade com a certificação de sementes até, né, a parte final ali do licenciamento de trazer cultivares para o mercado. Né? Então essa é basicamente, sim, se a gente for resumir a fundação, esse é o nosso grande objetivo hoje no mercado. Ô, Thiago, eu já acompanho e me recordo muito, né, quando eu trabalhei lá atrás também na Brasmax do Sr. Sartori, né? Então essa rede que vocês tinham aí bem ampla, eu visitei muito, né, esses ensaios e eu sei que era uma boa base de referência para recomendação técnica, né, de vários materiais, não só o de vocês, né? Isso era muito bacana. E do portfólio atual, né, a gente já está acompanhando aí já um pouco mais de 2 anos, né, o portfólio de vocês. A gente sabe que vocês têm o destaque hoje do mercado, que é a FPS 1867 Pro, né? Eu queria que você comentasse brevemente sobre ela. E aí a gente começar a falar dos lançamentos, né? Que inclusive a Menarim já está trabalhando também esse ano, né? Em virtude do excelente desempenho, né? E também em virtude da gente consolidar a parceria também, né? A gente está buscando ampliar a parceria esse ano, né? Então a gente queria falar um pouquinho do portfólio atual e como que ele está desempenhando aí na área do agricultor, né? Tá bem, perfeito. Bem lembrado, a 1867, eu acho que todos os cultivares da FPS é o nosso maior case de sucesso. Acho que o Gui conheceu um pouco da cultivar. Foi até um ponto de virada dentro da fundação também, no momento que chegou a 1867. A gente começou a estruturar um pouco melhor o nosso licenciamento para a gente trazer um diferencial, trazer valor para o nosso cliente licenciado, né? E para o produtor também, né? Porque o nosso licenciamento, a partir das 867, ele se tornou um licenciamento um pouco mais restrito, né? Então a gente trabalha na forma de grupos, então isso tem trazido bastante rentabilidade dentro da cadeia no todo, né? Tanto para o produtor semente e também ali para o agricultor na ponta. E 1867 foi um material que atingiu um grande número de sementes comercializadas e a gente está vindo, né, depois de 1867, a gente precisava também de uma cultivar com a nova tecnologia, né, I2X também, para que ocupasse um pouco desse espaço, e nós estamos vindo com a 2664, que nos surpreendeu muito. Quando esse material chegou para nós de primeiro ano, ela veio para nós com grumaturação 6.4. Daí a gente já, quando nós vimos, falou, esse material aqui é interessante para a gente começar a trabalhar nessa área. E sempre tem aquela expectativa, né? Será que o material vai desempenhar bem ou não? E ano passado, na safra 24-25, até comentei com meus colegas de fundação, eu já estou há bastante tempo, né? Eu estou 13 anos na fundação, então já passei por muita coisa ali, vi muita coisa também. E eu comentei com eles, eu falei, olha, desde a nossa 1867 eu não vi uma cultivar performando tão bem quanto a 2664. Então os resultados que chegavam para nós, ela sempre estava ali brigando nas primeiras posições de rendimento, sendo um material muito competitivo. Eu falei, olha, realmente acho que nós temos um material, um produto diferenciado aqui. Inclusive o Gui foi um dos que testaram no primeiro ano a 2664, a gente levou, conversamos com o Gui, falei, olha, temos um material que acho que é interessante a gente começar a avaliar e testar, e o material foi muito bem lá, né, Gui? Depois eu vou comentar um pouquinho também, né, sobre a sua visão sobre a 2664, mas é uma cultivar que tem repetido, né, agora na safra 25-26, esses bons resultados que nós tivemos na safra passada. E foram anos bem distintos, né? Que a gente teve um ano
24, 25 com um regime de chuvas um pouco melhor, e a 25, 26 ali a gente teve um começo com bastante dificuldade por conta de chuva e frio, e depois a gente teve os veranicos também ali de janeiro. Mas mesmo assim o material trouxe estabilidade, então a gente tem uma expectativa muito grande, eu acho que está se tornando uma realidade, né, em relação a cultivar. Sim. Pelo potencial que ela tem trazido e pelos resultados também. Bacana, Thiago. E Gui, como que foi a sua experiência com a FPS 26, 64 e 2X? Já 2 anos a gente está acompanhando lá em suas áreas, né? Sim. E como que foi para você a experiência? O que você já pôde aprender com ela? E como que você está vendo o perfil do material também? Bom, primeiro sobre a Fundação Pro Semente, tinha algumas informações que eu não sabia. Até fiquei curioso se entrar para o segmento de milho também ou não. É uma pergunta que depois você me responde. Perfeito. Tá? E em relação aos materiais da FPS, foi uma surpresa, né? Uma revenda, ela me trouxe o primeiro material para conhecer, era o 1867. Então tenho alguma experiência com 1867, 2664, 2761, que ainda é um pré-lançamento, aí, vamos dizer assim, e 2260. Desses aí, 2260 é um material muito interessante. Depois, 2664. Por que eu falo isso? Porque a gente planta em 3 diferentes situações. 1867 é um material bom, muito bom. Só que ele não enquadra porque eu faço a safrinha. Se eu tiver que colocar, ela fica um pouco difícil, porque eu não consigo plantar as 3 áreas no mesmo momento, porque me falta logística para fazer todo o corre. Então, quando a gente observa essa situação, esses 2 aí, ele encaixaria dentro do meu sistema. Então, são materiais bons, né? Mas quando a gente fala assim, o que encaixaria? 2260, 2664. Em relação a 2664, que é a razão da pergunta, vou te falar o seguinte. É um material extremamente estável, ele produz bem em todas as situações. Quando a gente observa, ele tem aquela característica que era dos materiais determinados. Ela não é determinada, ela é indeterminada, mas ela tem a cachopa. Tem bastante vagem com 3, ela tem sistema radicular muito bom, ela tem um gene que a gente chama de RPS1K, que seria para Phytophthora. Então ela é extremamente boa para sistemas de raiz. Então quem tem problema histórico com algum problema de raiz, ou seja, quando você chega e quando ela morre logo no início é dumping off. Quando ela morre no final, aí você tem aquela situação de morte de planta. A morte de planta no final normalmente é macrofomina, de aporte ou Phytophthora. Então quando começa a observar isso, materiais que têm essa característica na sua área, 2664 caberia muito bem. Ela tem um peso de semente bom, e por mais que você tenha condições que não foram tão boas, como foi uma das situações que a gente passou, ela entrega e não morre. Não tem aquele negócio da seca de planta. Tá? Então, por quê? Porque o sistema radicular é bom. Sim. Então ela consegue agregar. Outra característica que eu acho bastante interessante é, embora eles falam que a fertilidade alta é o melhor, vamos dizer, é o melhor caminho para 2664, eu acredito que um solo de média alta, principalmente na argila, ela vai te dar e conferir uma certa tolerância seca e um resultado bom. Então, eu acho que essas coisas, quando você começa a observar, elas fazem bastante sentido para quem busca estabilidade. Então, você quer, talvez, o maior teto, talvez ela é uma das que vai estar andando lá em cima, mas vai trazer uma segurança maior. Nós estamos num ano aí previsto de El Niño. A região nossa de transição, ela se comporta mais como laninha, normalmente. Então, comece a observar o que você vai fazer. Se ela for tendência de seca para cima, talvez seja um material que você tem que dar no mínimo uma oportunidade para você conhecer e saber qual é o caminho e o que vai encaixar para ela. Então ela vai tolerar calor, ela é muito boa de doença, ela ramifica bem. Então, quando você chega lá próximo ao florescimento, você vai ver que ela vai destacar dentro do campo. É um material diferente. Ela já tem uma estrutura mais formada de planta. Então, se der um calor, ela não vai estar incidindo diretamente no solo, ela vai pegar sobre o dossel. Então, isso tudo acaba conferindo a 2664 uma característica que vale a pena você fazer o teste. Então, a gente faz teste em 3 lugares, mas quando a gente observa, existe uma expectativa muito boa que ela vai performar. Porque em 2 anos ali, você sempre encontrou um resultado bastante interessante. Poxa, Gui, bacana. Aí você facilita o nosso processo, uai. Com certeza. Mas apesar da minha brincadeira,
Isso é muito legal, é muito bacana, né? A gente sempre está acompanhando junto com o Gui os ensaios que ele faz, né? Na verdade é 3 ou 6 áreas, né? Dependendo do ciclo do material, né, Gui? Sim. Então ele faz esse nível de observação dos produtos, né? Das genéticas, né? E veja o quanto é enriquecedor, né? O quanto a informação que ele mesmo já tirou nesses 2 anos, né? Então isso que é bacana, né? E a gente também na Menarim Sementes, e eu também gosto muito desse tipo de trabalho, que eu acho que é aí que a gente agrega muita informação, conhecimento e leva isso para o cliente agricultor, né? Então a gente hoje na Menarim Sementes, a gente já tem um case de sucesso que é a BRS 1064 e Pro. E eu vim estudando o mercado para a gente diagnosticar uma genética que tinha um perfil de planta parecido, que era essa boa tolerância a doenças, entrenós curtos, né? Essa questão de boa adaptação em relação a estresse hídrico, excesso de calor, né? E a gente vem acompanhando o quão a FPS 2664 e 2X ela é boa para essas situações, né? Então a gente já tem visto os resultados do Mato Grosso do Sul, que na média dos casos é mais quente do que o norte do Paraná, então aguentando muito bem, superando até as expectativas de produtividade no Mato Grosso do Sul. Aqui no norte, onde a gente tem atuado mais fortemente, a gente tem acompanhado as áreas, está indo muito bem também nessas características. O que me chama a atenção, vou fazer com relação com os 3 materiais, né, que a gente tem discutido aqui. Então, em relação a 1064, que já tem um teto produtivo muito bom e essas características também que a gente comentou, que a 2664, ela em várias áreas, inclusive a gente publica isso, né? Principalmente através do Instagram, está sendo um pouco mais produtiva. Isso chama atenção, porque isso é muito bom, né? Então, um material muito bom vindo um outro ainda melhor na questão de rendimento, né? Que é um aspecto bem interessante. E em relação a 1867, que é um baita material, né? Eu tenho visto essa questão, como o Gui até falou da questão da logística, porque eventualmente, que nem, por exemplo, ano passado a chuva atrasou, né? Então o pessoal teve que plantar um pouco mais tarde. Quem se programou para plantar ciclos mais longos não conseguiu antecipar a semeadura, né? Então atrapalhou um pouco a questão do milho safrinha, eventualmente. Mas não que não se deve plantar ciclos mais longos, né? Mas a gente sabe que eventualmente a janela do ano, talvez, conforme o clima, não permite, né? Mas a correlação que eu queria fazer com principalmente o ciclo e a 2664 é que ela tem uma rusticidade tão boa quanto um ciclo mais longo, que isso é muito interessante, né? E também um teto produtivo, eu tenho observado que talvez é até melhor do que um ciclo mais longo, né? Então são 2 características que às vezes você encontra no material de ciclo mais longo no material mais precoce. E isso é muito interessante, né? A questão de estabilidade, teto produtivo e flexibilidade de ciclo, né? Porque eventualmente você pode plantar antecipado também a 2664. Eu queria que você posicionasse um pouco melhor essa questão de época de plantio, população de plantas também, Thiago, essa questão da raiz dela, que é muito boa, né? E ela faz essas cachopas, inclusive nos galhos, né? Que é muito interessante, né? A gente tem apresentação aqui, mas eu tenho outras fotos que eu uso nos treinamentos também, que é bem legal, uma característica muito interessante, né? Então, é uma cultivar que está chegando bem forte no portfólio da Menarim Sementes, né? A gente já está recomendando fortemente também. A gente quer crescer, ganhar mercado com ela, recomendar para os nossos clientes agricultores. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu vi, né? A princípio não tem recomendação, mas eu vi ela se adaptando muito bem nos Campos Gerais, também nas áreas que a gente fez lá na fazenda, no dia de campo, nos faixões que a gente fez. A área de produção dela era lado a lado com a 1064, né? E esse ano a gente viu um monte de material acamar, né? E os 2 materiais que nos dias de campo que nós participamos, né, 1064 e 2664, não acamaram, né? Então, até vindo para cá, teve um parceiro que me ligou perguntando sobre essa situação, porque o ano passado foi muito atípico, né, para muitos materiais, e me surpreendeu a performance da 2664 frente a todas essas situações, né? Então, queria que você posicionasse um pouquinho melhor essa época, questão de janela, população, né? O Gui citou a questão de média e alta fertilidade na argila. Eu acho que a gente tem muito para avançar e explorar essas boas características da FPS 2664 e 2X, Thiago. O que você pode falar para a gente aí? Até fazendo um gancho aqui, né?
O Evandro me chamou para falar 2664, mas o Gui deu uma aula sobre a cultivar aqui. Ajudou a gente. Tá sabendo, acho, quase mais do que eu já sobre a cultivar. Mas isso reflete a importância do trabalho que você faz, Gui, que eu acho que todo produtor deveria fazer, mesmo for numa escala menor, de montar ensaio, de testar pelo menos, fazer algumas faixas de algumas cultivares de interesse, para que ele tenha esse conhecimento, para que ele possa observar essas cultivares se comportando na condição dele, né? Então você faz três tipos de ensaio em 3 regiões diferentes, com grupos de maturação distintos também. Isso é muito importante porque traz essa questão, esse posicionamento que o Gui trouxe agora, né? Olha o conhecimento que ele teve 2 safras dessa cultivar. Uma área mais fraca com argila lá. Nós plantamos nas áreas mais fracas, que realmente é mais silt e areia, só que tem alta matéria orgânica. Sim. Então, todo esse entendimento quanto é importante, né? De validar na propriedade rural. Certeza. Né? E isso não falo só referente à nossa cultivar aqui, mas tinha vários cultivares de outros obtentores lá que com certeza o Gui tem uma leitura muito boa das cultivares de como se comportaram, né? Então ele falou vários pontos aqui da 2664 que são interessantes. A questão da cachopa realmente chama a atenção. Ela é uma cultivar indeterminada, mas tem essa característica das cultivares determinadas de formar uma cachopa, que não só na haste principal, mas também nos galhos. Então, nos dias de campo, é uma cultivar que chama muita atenção. Ela tem um visual de planta que a gente brinca, ela se vende nos dias de campo, porque ela tem uma arquitetura de planta que engalha bem, entrenós curtos, bastante vargem por entrenó. É uma arquitetura de planta mais ereta, então é uma planta que ela até você consegue ver, ela meio que marca a entrelinha, porque ela não é uma cultivar que trança muitos galhos, né? É uma arquitetura mais em formato de taça. Então isso também beneficia a entrada de produtos no bacheiro, a entrada do solar, mantém uma planta mais sadia também e contribui também para o potencial da cultivar. O que o Gui comentou realmente, de primeiro ano a gente sempre faz recomendação para cultivar, para trabalhar nas melhores áreas, né? Mas o que nós vimos é isso mesmo, Gui, é um material que uma média fertilidade ela vai trazer um bom desempenho, inclusive nas áreas que tem uma textura mais arenosa, que a gente teve algumas áreas, ela foi muito bem também, desde que seja nesse segmento áreas mais corrigidas, que tem um maior investimento, né? Então nós tivemos bons resultados. Inclusive, citando o Mato Grosso do Sul, Evandro, um trabalho de uma revenda, que eles fizeram um protocolo com 21 lado a lado, e a 2664 ela ficou em segundo lugar geral lá, acho que tinha quase umas 30 cultivares desse ensaio. Então eram plantios de setembro, plantios de outubro e plantios de novembro. Então mostrou bastante estabilidade nesses diversos cenários ali de época de plantio. E também tinha várias condições, que tinha lado a lado protocolo em solos mais argilosos e protocolos em solos bem arenosos e de fertilidades também diferentes. Então, ela tem se mostrado muito estável, né, nesses diversos ambientes e também em épocas de plantio. Apesar dela ser uma cultivar que não traz um porte tão alto comparado com algumas do mercado, era uma dúvida nossa quanto nós conseguiríamos trazer a 2664 na antecipação de plantio. Que a gente fica um pouco de receio por conta do porte ser controlado, de chegar a trazer muito cedo, ela ficar muito baixa. Mas ela surpreendeu bastante, ela tem uma característica de manter esse porte de planta, mesmo no plantio ali de setembro, outubro, novembro. A diferenciação vai mais se a gente trabalhar em fertilidades maiores ou menores, ou na altitude. Mas em questão de época de plantio, ela tem se mantido um porte de planta muito interessante. E os resultados de setembro ela foi muito bem. Inclusive, esse ano, os melhores resultados de 2664 foram nos plantios de setembro, que é aquele plantio de 20 de setembro, que é o que a gente está recomendado. Antes disso, daí a gente já começa a perder performance, perde potencial produtivo. Aí tem alguns outros cultivares que você tem uma melhor condição para plantar, para forçar mais esse plantio para baixo de 20 de setembro. Mas é uma cultivar que surpreendeu muito nesse plantio antecipado, então viabiliza ainda mais dentro do quem está querendo plantar uma safrinha e pretende melhorar a janela de safrinha, antecipando o plantio, a 2664 nos dá essa possibilidade. Um detalhe que o Gui comentou sobre ela também na questão de raiz, né? Ela tem um sistema radicular bem agressivo, mas principalmente a questão do GNRPS1K Phytophthora é um grande destaque dela. A gente tem essa leitura de que nós teremos um ano de El Niño, será um ano mais chuvoso. Se a gente considerar aqui também que se de repente a gente ter um regime de chuvas maiores aqui para o norte também,
Fitóftora pode ser uma doença que comece a atrapalhar um pouco nesse ano. E a gente tem uma segurança com 2664 por conta desse gene. Inclusive, semana passada eu recebi um resultado dela. Sul do Rio Grande do Sul é uma região que planta muito nas áreas de arroz, né? Arroz irrigado. E os materiais para se plantar naquela condição tem que ser muito bom de raiz e tem que aguentar a fitóftora. E 2664 tem ido muito bem nos ensaios. Boa Inclusive, notícia. A gente recebeu de uma consultoria, depois eu compartilho contigo, Evandro. Mas não chega a ser várzea. Era uma várzea. Era muito úmido. Tem até a foto, assim, né? Tem aquela lâmina de água, daí eles trabalham com aquele... chama um murundunzinho ali de terra para plantar a soja em cima. E no meio é tudo encharcado. Sim. Então, os materiais têm que ser em relação à raiz. Né? Taipa. Acho que é taipa, né? Eu não lembro. Acho que é isso mesmo. Então, os materiais têm que ser muito bons de raiz e muito bons para a questão de fitóftora. E 2664 tem sido muito bem nessa condição. Esse ano acho que não dá para plantar, não, no Rio Grande do Sul. O cara é louco para tentar. Para nós ainda é dúvida aqui, mas lá para o Sul é quase certeza. Que vai chover bastante. Que vai chover bastante. Não tem como. Então, desse ponto, a gente tem essa recomendação também 2564 para esse produtor da região sul, né, que a gente sabe que vai chover bastante e ter bastante segurança em relação a esse gene RPS1K. Então, Tá bem, Thiago. Então se liga aí, cliente agricultor do Norte, Paraná e principalmente do Mato Grosso do Sul, FPS 2664 e 2X chegando forte aí pro seu mercado aí também. E o mercado de São Paulo também indo muito bem, também ótimos resultados. Ele tem amplitude grande, né? Tem Minas, né? Vai passar em Minas, Mineiro. Até sul de Minas também ela tá indo. Sim, a gente está atuando nesse mercado também de Minas e a gente vê que vai entrar bem ali também. Sim. É um mercado que tem se plantado muitos cultivares daqui do sul, estão levados lá para o sul de Minas, né? E ela tem um potencial para ir lá muito bom também. É a busca da precocidade com estabilidade, Isso, né? Eu acho que ela vem com esse propósito aí, né? Por isso que eu estava fazendo alusão de ciclos, né? Tá migrando um bom volume, né? De participação de mercado de ciclos mais longos para esse grupo de maturação, né? Sim. Na faixa de 6.4. É um grupo intermediário e dá bastante segurança. Você consegue plantar um pouco mais cedo também, né? Te dá uma segurança em anos que você tem um pouco de estresse hídrico. Mas também te dá uma janela de safrinha aí para essas regiões aqui interessante ainda. Tá bem, tá ótimo, Thiago. Então vamos falar um pouquinho mais do portfólio, né? Também da Fundação ProSementes. O material que a gente está trabalhando na Menarim também já, né? A FPS 2657 Pro, que como o Thiago já disse, é uma genética já própria da Fundação ProSementes, né, Thiago? E a gente está vendo que é um material muito bom, tem uma arquitetura de planta muito interessante, né? Que o agricultor, principalmente nos Campos Gerais e no Rio Grande do Sul, já gosta muito dessa arquitetura de planta, né? Até estou precisando batizar ela, né? Eu já tenho meu Zezão, né? Talvez o Zezinho aqui, né? 2657, pegou o código, né, agricultor? Então, assim, mas ela é muito diferenciada, tem um PMS elevado, tem um pacote de raiz muito bom também, né? E eu queria que você posicionasse um pouco ela, né? Que a gente está com uma expectativa muito boa em relação a 2657. Nos campos de produção nossos ela já foi muito bem. A gente está vendo já os resultados junto com a Fundação ProSementes, que já vem de anos muito consistentes, né? Então a gente vê que ela tem um grupo de maturação que encaixa bem, né, para os plantios aí de meados de outubro e novembro, né? Nos Campos Gerais, né? Teto produtivo de igual para melhor, né, do que a maioria dos cultivares aí também que tem hoje, né, e uma arquitetura de planta que é muito diferenciada, né, que chama atenção, facilita o processo de manejo, né, e queria que você posicionasse um pouco essa cultivar que também é lançamento, é novidade, né, e está vindo aí para compor também o portfólio da Menarim Sementes. Né? Perfeito. Essa cultivar, o Gui não teve oportunidade de testar, muito por questão do grupo de maturação, né, Gui, que fica um pouco no limite aqui para a região. Mas ela realmente foi um material que veio para atender ali os Campos Gerais, sul de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É uma cultivar genética da Fundação ProSementes. E tem essa característica que o Evandro comentou. Ela é um material que traz um PMS, um peso de 1000 grãos bem elevado. Ela, na média, ela é 190 gramas, mas tem girado a campo aí muito acima de 200. Inclusive, a gente teve área de produção de semente dela com 234 de peso de 1000 grãos. Sim, então, é um material muito pesado.
num certo ponto, pensando em potencial produtivo produtor em grão, é muito bom que seja muito pesado, né, Evandro? Na produção de sementes começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? O desafio aumenta bastante, né? É difícil você conseguir aí atender os dois lados, né? Do produtor de semente e do produtor de grão. Mas é um diferencial dela, né? Um material que pesa bastante, dá muito peso ali na hora da colheita. Ela é uma cultivar que a melhor janela dela, pensando em potencial produtivo, olhando para os Campos Gerais e região fria, é a janela de outubro, novembro. É onde nós vamos ter o maior potencial. Mas é uma cultivar que nos permite plantio de abertura ali em setembro, né? Principalmente naquelas regiões que o pessoal quer plantar um feijão depois, né? É um material que tem essa condição de a gente trazer ela um pouquinho para esse plantio de setembro também com uma boa performance, um bom potencial produtivo. É um material que tem trazido bastante segurança a campo, pensando em sanidade, tanto de folha de raiz. Né? Alguns dados que nós temos de laboratório, né, e que a campo também demonstrou, ela tem uma boa tolerância a mofo branco, que são poucos cultivares hoje no mercado que trazem essa questão de tolerância. E a 2657, ela veio com uma nota muito boa dentro do laboratório, nos testes, né? E depois a campo também tem se mostrado muito bem com essa característica. Né? E ela, apesar dela ser um material de maturação 5.7, vamos ser um pouco mais curto, a gente tem visto ela sendo muito interessante nesses ambientes mais quentes, região mais baixa, principalmente no Rio Grande do Sul, que a gente pega a região lá de Missões, são regiões que faz bastante calor. A gente imagina que não faz tanto calor lá, mas faz bastante, né, no Rio Grande do Sul. E ela é um material que tem sido muito estável nessa condição. Né? Os resultados dela esse ano, a maior parte estava em campo de produção de sementes, e nós fizemos todo o trabalho de desenvolvimento de mercado, de campo e lado a lado. Os resultados foram muito bons, o vídeo de campo ela chamou muita atenção, a gente tem tido uma boa demanda dessa cultivar. O volume inicial era pequeno nos trabalhos, né? Mas é um material que a gente vê com bastante perspectiva também de crescimento dentro dessas regiões que a gente tem de zoneamento para ela. Né? Então é um material assim, que realmente vem para fortalecer o portfólio, né, da Menarim e dos nossos parceiros também dentro desse grupo maturação 5.7. Né? Bacana, Thiago. E um ponto interessante do que você comentou ela permitir esses plantios um pouco mais antecipados nos Campos Gerais, né, que normalmente o clima não é tão favorável, né, mas principalmente o agricultor força para fazer um feijão posteriormente. Né, em alguns locais está entrando milho safrinha também, né, nessa região de transição, e a gente tem no nosso portfólio algumas cultivares que se adaptam bem a essa condição, né? Que principalmente é a 1054 e a 1056, e a gente está vendo com boa perspectiva a entrada da 2657, que tem um tipo de planta diferente delas, né? E a gente está vendo uma boa adaptação, né? Então, esse sistema a gente tem focado muito no nosso portfólio da Menarim Sementes, em virtude de ter são 3 safras, né? Praticamente, né? Fazer soja antecipado, feijão e ainda fazer um trigo, né? Que é um tanto do sistema da região, ou se não, fazer um nabo e mais cedo, uma cobertura bem feita, e depois entrar plantando trigo também. Então, são sistemas que fazem parte da Menarim Sementes e a gente está fomentando dentro do nosso portfólio para atender melhor o cliente agricultor. Eu tenho uma pergunta. Desculpa. Vai lá, Gui, eu ia passar a palavra para você. Em relação a 2657, tolerância ou resistência, vamos dizer, a mofo branco, que eu saiba, eu nunca tinha visto nada relacionado a isso. Queria que você falasse se isso é devido a essa característica, que é intrínseca do material, ou se tem a ver muito com essa arquitetura que vocês falam que é diferente. O que é diferente nessa arquitetura? Gui, pelo que o nosso melhorista nos passou, é por uma característica intrínseca da cultivar. A arquitetura ela colabora, mas essa característica da cultivar de reduzir a incidência do mofo branco no plantel, né? Então, nos testes de laboratório ali, ela se mostrou num padrão. É que a resistência, a gente até corrigiu um pouco, porque a gente fala assim... É complicado de falar. Né? A 1056 nossa é bem tolerante ao mofo branco. Você vê que na média ela a incidência é mais baixa. Isso. Mas ainda não tem algo para elucidar bem o que é essa característica. Né? Um tanto é a arquitetura de planta, que a 1056 também tem uma arquitetura diferente. Né? E da 2657,
só para complementar, ela tem um porte mediano, Gui, então assim, 80 centímetros no máximo, né? Thiago, se você puder me corrigir, mas é na média 80 centímetros. O tipo de engalhamento também é um engalhamento médio, né? Não é um engalhamento até em cima, né? Então, a parte de aeração até tem que, de repente, adensar um pouquinho mais, né, Thiago? Até você pode reforçar o posicionamento de plantas dela também. Mas eu acho que um tanto é em virtude de arquitetura. A outra parte que o Gui pergunta, eu sei que a gente já tem um material que ele tem isso, né? Mas ainda não envolve muito trabalho, né, para elucidar a questão da tolerância ou a resposta genética ao mofo branco, né? Então, sim. São pontos ainda que estão em desenvolvimento, né? A gente tem que sempre ter esse cuidado de falar de resistência, né? Na verdade, ela tem uma tolerância alta ao mofo branco, né? Que a resistência plena, ela não existe ainda, né? E até a gente tem que tomar cuidado não só na questão do mofo branco, para outras doenças também, né? Porque o manejo deve ser feito, né? Mas a gente tem que tomar realmente esse cuidado em relação a esse ponto. Mas é característica genética e um pouco da característica de arquitetura de planta mesmo, né? No teu ponto ali, Evandro, de população da 2657, ela tem andado bem nas áreas de média fertilidade também, média alta. Nas áreas de média você pode adensar um pouco mais a população dela, né? Então a gente vai trabalhar ali próxima de 280 mil plantas para essa cultivar, mas nas áreas melhores de fertilidade boa a gente pode reduzir essa população, então a gente vai trabalhar aí no padrão de 240 mil plantas na média para cultivar, porque daí nessas áreas de melhor fertilidade, a gente viu uma área dela no Rio Grande do Sul, estava embaixo de pivô. Aí chega no final, não por questão de estrutura, mas como ela é uma cultivar que pesa muito, no final você vê que ela começa a escorar pelo alto peso de 1.000 grãos da cultivar. Então, nesse tipo de condição de plantio, é melhor que tenha um pouco menos de população, quando a gente olha no melhor ambiente, no melhor cenário, na melhor fertilidade. Bacana. Show de bola, Thiago. Então, FPS 2657 Pro é mais um material que compõe o portfólio da Menarim Sementes, né? A gente trazendo, né, mais opções para o cliente agricultor, né, pensando em mais estabilidade, né, mais produtividade, além de mais vigor e germinação, que é o foco da Menarim Sementes, né? Então, é muito bacana, Thiago, poder estar aqui contigo discutindo sobre esse material que tem ido muito bem nas nossas avaliações nos últimos 2 anos e nos nossos campos também. Ele já respondeu à altura, né, em comparação aí os melhores cases do mercado, né, na fazenda Voana. A 2657 foi muito bem, mas aproveitando, né, o nosso momento, eu quero jogar uma pimenta aqui no nosso bate-papo, né, que eu tenho passado aí nos últimos meses, né, trabalhando aí com os clientes agricultores, os parceiros estratégicos da Menarim Sementes, né, até a gente já estava conversando um pouco sobre isso antes também, né, então a gente sempre traz aqui, né, parceiros para a gente aprofundar a questão da qualidade de sementes, né? Então o Dr. José França Neto aí já é um grande parceiro da Menarim Sementes, além de um grande amigo de todos aí, e sempre ele posiciona, né, de maneira muito apropriada o quanto a semente é importante, né? E você começar bem para terminar bem, né? Trazendo essa visão que eu acho fantástica, né? Que a semente é uma matéria-prima para a nossa produtividade, né? E sempre colocando ali, né, a questão, né, de começar com uma semente de alta qualidade, né, que em relação à semente de média qualidade você, né, pode estar limitando o seu potencial produtivo em no mínimo 12% na arrancada se você não estiver utilizando uma semente de alta qualidade, né? E isso é um ponto que é uma das fortalezas da Menarim. A gente tem algumas estratégias para chegar a colher uma semente de alta qualidade que eu quero abordar um pouquinho aqui com vocês, né, sobre estratégias, sobre esse ponto. Mas a pressão, né, o que está fervilhando, né, nas negociações, né, e o que eu estou achando muito interessante, que eu quero trazer a provocação aqui para vocês também, é que o ano passado a gente teve, né, uma pressão de doenças muito alta, né, em todo o Paraná, em outras regiões, né, pelo excesso de chuva, encharcamento, né, temperaturas mais frias, né, teve muita área de replantio em virtude do granizo, né, que foi um problema, né, um problema muito grande no estado do Paraná principalmente, mas também esse excesso de chuva e temperaturas mais baixas, né, provocou também um estouro de doenças, né,
e ocorreu muito antracnose, risoctônia, né, fitóftora, né? E a gente sabe que muitas vezes a porta de entrada foi um nematóide, né? Ou, né, a compactação de solo. Então eu queria trazer isso um pouquinho, né, para o nosso debate, porque eu tenho sentido assim, não, eu preciso da semente de alta qualidade, né? O vigor alto. Só que um tanto da pressão eu vejo que não houve uma reflexão também sobre os problemas que aconteceram anteriormente, né? Que muitas vezes houve o problema em virtude da qualidade de sementes, que isso ocorreu de fato, né? A gente não passou por esse tipo de problema, por vender sementes de alta qualidade, e aonde ocasionalmente teve ali um carreador, um local mais compactado que pegou esse problema foi em virtude de compactação de solo, né? Mas a gente está vendo uma pressão no mercado para resolver os problemas de rotação de cultura, sistema de plantio direto na palha, descompactação. Eu tenho vivenciado isso, né? Uma pressão sobre a alta qualidade de semente para resolver esses problemas, né? Sim. Inclusive, eu quero mostrar um pouquinho dos trabalhos que a gente fez com tratamento de sementes, buscando inovar, trazer soluções biológicas, né? Para aquilo que a Menarim pode intervir, né? Levar a semente de qualidade com bom tratamento, mas a pressão está muito grande de ter uma semente de alta qualidade, mas o pessoal está fazendo essa ilusão que só isso vai resolver o problema do sistema, né? Perfeito. Então eu queria fazer esse bate-papo com vocês, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão observando. Eu sei que o Gui é um adepto, né, a rotação de culturas, né, e a adubação de sistema também. E eu queria trazer um pouco esse tema para vocês, como que vocês estão observando, o que vocês estão sentindo, né? Realmente, só a semente vai resolver todos os problemas do agricultor? A gente pode começar com o Gui. Não, fica à vontade, porque disso eu tenho argumento até dizer chega. É bom, a gente vai aprender um pouco mais também, né? Pode começar aí falando. Tá bem. Acho que esse ponto que você comentou, né, Evandro, realmente a gente tem visto muito isso, né? Essa questão da semente ser a tábua de salvação, né? Semente de qualidade, alta germinação e vigor, no geral, a expectativa sendo muito alta que ela possa corrigir todos os problemas da lavoura, né? É muito importante a semente de alta germinação e alto vigor, uma semente de alta qualidade, principalmente quando a gente coloca essas condições que nós tivemos ali no plantio dessa última safra, da 25-26, nesse início, que foi mais chuvoso, um ano mais frio. Com certeza, as cultivares de melhor vigor, elas desempenharam melhor nesse cenário. Elas tiveram um diferencial comparado com as sementes de menor qualidade. Mas tudo tem um limite, né? Chega num ponto ali que a qualidade por si só ela não vai mais refletir no stand ou no desempenho ou no desenvolvimento da cultivar. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em depositar tudo em cima da semente e esquecer e não olhar para os outros relos da produtividade que compõem, né, o cenário ali desde o plantio até a colheita. Então, nós tivemos muitos cenários ali da questão da compactação do solo, que é um cenário que tem crescido muito e não tem se dado muita atenção em relação a isso. E eu cito o fato de conversar com alguns produtores ano passado e relato de produtor falou assim, a área que eu escarifiquei, ela foi muito bem, desenvolveu perfeitamente, eu não tive problema de morte de planta, meu stand ficou perfeito. E a área que ele falou que eu não mexi foi a área que me deu mais problema. Teve morte de planta, muito tiveram que replantar, né? Então é um cenário também que deveria estar sendo um pouco mais olhado na relação da compactação. A questão da rotação de culturas bem feita, que é um trabalho que vocês na Menarim fazem com bastante qualidade e que acho que é o básico, né, Gui, quando a gente olha para o sistema, a gente voltar a incorporar essa rotação de culturas bem feita, não só esse plantio soja, milho, soja, milho, soja, milho, né? E daí fica um pouquinho de palhada no chão e fala, aqui é meu plantio direto em cima da palha aqui, mas a gente não tem, né, realmente mais essa cobertura de solo. E pensando também no aumento de matéria orgânica, aumento de retenção de água no solo. Eu vi uma palestra, acho que foi umas 3 semanas atrás, de um profissional que trabalha na área de adubos, e ele comentando, né, que o nosso solo é uma caixa d'água,
E hoje a gente está com essa caixa d'água tampada, por questão da compactação principalmente, né? Então a gente não está conseguindo armazenar a água no solo e pensando nesses anos de estresse hídrico, como teve o veranico depois nosso ali em janeiro, né, nessa última safra, a importância de você ter um solo ali que tem uma boa capacidade de reter água para que nesses períodos ali você tenha uma segurança maior também, né? Então, se a gente ficar só olhando para a qualidade de semente, a gente não vai conseguir atingir o máximo que aquela cultivar pode trazer dentro daquela qualidade que está sendo entregue, né? Porque você tem outros fatores que estão limitando a esse potencial produtivo. Que a gente até brinca, é a mesma coisa você estar investindo numa Ferrari, mas você vai colocar para andar numa estrada esburacada, você não vai conseguir atingir os 300 km por hora numa condição dessa de estrada, né? Então, acho que essa questão da semente é bem nesse sentido, de que hoje investir uma semente de qualidade, Evandro, ela não é mais uma escolha, ela é uma estratégia pensando em potencial produtivo, mas também na sustentabilidade do negócio, né? Então, o início de tudo tem que começar bem. Só que também a gente tem que começar a olhar para alguns outros pontos ali dentro da lavoura para a gente poder trazer o máximo desse potencial, tanto genético, né, que as cultivares hoje têm um potencial genético muito bom, mas também para a questão da qualidade de semente que está vindo aí no campo de germinação em vigor. Perfeito. O que você acha disso, Gui? É evidente que qualidade de semente é importante. Sim. Mas tem muita coisa que também é importante e muitas vezes a gente negligencia ou por uma razão técnica não consegue executar. Você tem pressa para terminar o plantio, para colocar dentro da melhor janela. Então são N casos que realmente acontece. Mas a gente, humano, normalmente tem uma característica que é muito ruim. A gente sempre quer botar a culpa nos outros. E aí você não vai reclamar daquilo que não é biológico, você vai reclamar daquilo que tem vida. Então, uma semente é o início de tudo. Então, o França Neto foi bastante feliz quando ele fala, né? É a matéria-prima para começar o resultado bom. Então, o que a gente faz? A gente planta o quê? A gente planta soja, planta milho, não planta tiririca. Tiririca sai até dentro do concreto. E não é esse o objetivo do produtor. Se o produtor quer que a semente consiga salvar um terreno extremamente duro, compactado, não tem como. Outro ponto bastante interessante nas minhas ideias onde eu faço escarificação, o primeiro ano da escarificação, ela é uma escarificação muito boa, mas ela nunca é a mais produtiva. Ela até cresce mais, mas ela começa a criar os bolsões de ar. Esses bolsões de ar não é positivo. A gente quer um solo aerado, mas quando você faz ela mecanicamente, você cria vazios. Quando dá seca, ela tem uma dificuldade. Então, normalmente, o ano que você escarifica, ele não é o lugar mais produtivo. Ele pode ser até o lugar mais vistoso. E existe N coisas que a gente faz que poderia melhorar o sistema e não necessariamente a gente somente recair sobre fazer a rotação de culturas, colocar o trigo não dá dinheiro, a gente já sabe tudo isso. A gente tem que parar de reclamar e verificar o que é possível fazer dentro das condições que a gente tem. Se a condição é essa, mas você pode fazer isso num lugar que tem mais risco, por exemplo, por altitude, deixa de plantar milho, coloca um trigo, coloca um mix. Alguma coisa que realmente aparentemente parece muito fácil, mas como agricultor, a gente também sabe das dificuldades. Então, às vezes pode ser desde a logística que você tem que plantar, desde que você está 2 semanas angustiado para terminar a semeadura, aí você entra forçando um pouco a barra. Quem nunca? Mas a gente tem que fazer essa reflexão e parar de colocar que o problema é sempre os outros. O problema é a nossa decisão. Conforme a gente já falou, todo dia, quando você acorda, você tem a decisão do que você vai fazer, como vai ser seu dia, quais são as coisas que você vai valorizar, o que você quer ter perto de você. E nesse quesito, eu acho um ponto bastante importante. Quem é a pessoa que te vendeu? Qual o respaldo que essa obtentora também tem? Se você começar a observar isso, aí está o diferencial. A questão não é vender uma vez, é você vender várias vezes. Se você não tem BO, beleza. Melhor dos mundos, tanto para a sementeira que te vendeu, como a revenda e como a empresa que fez o material. Mas e quando não tem? Quem é que está do teu lado? Quem que vai te amparar e não vai ficar questionando tanta coisa? Eu não quero que ele não questione, eu quero que ele me questione mesmo, para que eu possa mostrar. Isso aqui estava previsto.
Isso aqui não era previsto. Você falou que o material era bom branco fino. Leva isso aqui para um laboratório, se for macrofomina, meu amigo, aí você tem um problema comigo. Porque você me falou que ele era bom. Pode ter quebrado e tal. Então, como a gente soluciona isso? Então, a gente tem que parar de ficar só arranjando problema, porque problema todo mundo tem, todo dia tem um monte. Agora, o que a gente faz com esse problema para arranjar uma solução? Se ele consegue falar, olha, aconteceu isso mesmo, é um problema nosso, eu assumo, a gente vai dar um jeito. E como é que eu dar esse jeito? Não deixar chegar no final da safra, dar um problema, e aí você falar, então, não sei se eu consigo. É você realmente ter o olhar do dono. Se você for o dono, o que você faria? Pelo menos você tem o compromisso com o seu agricultor de falar, eu vou fazer isso aqui. Porque eu acho que é justo por você, eu vou estar do teu lado. Isso é ser parceiro, isso é uma decisão inteligente. Igual tem um monte de cara hoje faz venda. Faz venda. Cara, venda é só um negocinho lá. Se você continuar vendendo da mesma forma, sem observar a decisão técnica, qual é o resultado? Outro ponto. Você fala assim, pode ser 95% de germinação com 90% de vigor. Mas o material é errado para a tua decisão. O cultivar está errado, o resultado é ruim. Não tem como você chegar e acertar. Dependendo do que você já sabe o que tem. Então, estudo do planejamento, faz lá, observa quais são as plantas daninhas que tem lá, qual herbicida você pode utilizar. De repente você fala, olha, se eu for para utilizar um ALS, eu tenho um material STS que encaixa na sua realidade. Eu tenho um tipo de fungo que já foi diagnosticado, um tipo de nematóide. Baseado nessa informação, você decide material. Isso é muito mais importante, de repente, do que você vai discutir entre as sementeiras. Porque as sementeiras hoje, o pessoal fala, ele tem 90 com 90. Rapaz, tem um monte de sementeira que vende qualidade e entrega qualidade. Agora, se você tomar uma decisão errada, eu quero ver você pegar um bom técnico para te falar. Na sua situação, eu indicaria esse material, por isso, por isso, por isso. Perfeito. Esse que seria, acho que, o pulo do gato para você ter mais sucesso. E isso eu falo errando também. Às vezes, tanta decisão que a gente toma, às vezes a gente se equivoca também. Sim. Porque o material foi bem nas faixas, foi bem em área pré-comercial, você deu 20 alqueires, no outro ano você vai lá e quer dar 100 alqueires para o material. Dá erro. Sim. Pode ser um erro meu também. Então, observar se o posicionamento foi correto, se a condição penalizou o material. Porque hoje, você acha que você vai lançar um negócio que é muito pior que o dos outros? Não existe isso. O mercado é muito competitivo para você criar. Agora, posicionamento é o que transforma uma empresa pequena em ser líder. Por isso que a gente tem hoje esse formato que a gente começa a observar que quem posiciona melhor os materiais leva uma vantagem grande. Perfeito. Não é só lançar 7 materiais, melhor 2 materiais bem lançados, bem posicionados, para que você conquiste esse mercado e você consiga ter mais capital até para que você fale, meu material, não, seu material é bom. Eu até brinco que eu me equivoquei falando que o negócio não vai, hein? E agora eu falo, não, é bom. Eu recomendo para outras pessoas. Então acho bastante interessante isso. Perfeito. Nunca ter aquele julgamento de que você está certo. Porque você sempre aprende, porque você pode se arrepender, porque você tem uma visão diferente e dá para fazer diferente. Então é ter essa humildade de saber quando errou, por que errou. Parar de colocar sua culpa nisso ajuda você a ter um outro resultado. Perfeito, Gui. E eu trouxe essa provocação também. Nós estamos caminhando para o fechamento do nosso NemaCast, mas muito em virtude porque eu sinto a pressão que está sobre os nossos colegas de trabalho também. A gente trabalha num segmento que, como o Gui falou, são inúmeros problemas, e a realidade de cada um já tem uma diversidade maior de problemas. Então, o processo de construção de confiança é um processo muito importante na nossa cadeia. Então, eu sei que o meu portfólio de materiais ele tem um posicionamento em cada propriedade rural e a gente procura entender para posicionar melhor. E muitas vezes não vai dar para plantar 100% das áreas, assim como a gente tem visto um efeito, o Thiago acompanha mais de perto no Mato Grosso do Sul, que todo mundo só quer plantar uma variedade. E é um erro que o pessoal está cometendo pensar dessa forma. A gente já viu no passado outras situações. Um outro comentário que eu quero fazer, acompanhando alguns clientes agricultores, esse convívio da estratégia que ele precisa fazer para ser assertivo no manejo dele. Então, aqui na região, eu já
fomentei muito também com os aprendizados que eu tive lá com os livrinhos da Coamo, muito incentivado pelo senhor Joaquim, né, Mariano, de fazer braquiária no milho safrinha. Então um monte de gente começou e já parou, né? Não se adaptou ao sistema, né? E a gente, né, não vai caber hoje discutir isso, porque a gente já discutiu em outros episódios, né? Então, um porquê da alta qualidade das sementes da Menarim Sementes, né? Então, a gente faz ervilha no inverno, né? Planta milho verão, posteriormente faz soja safrinha para fazer semente de alta qualidade. As outras áreas, né? Saiu a soja, entra um nabo forrageiro, normalmente 50 dias, né? Desseca e já entra plantando trigo, planta uma soja no tarde para colher semente, né? Também tardiamente para ter alta qualidade. Então, nossos campos, na verdade, é quase tudo em rotação de cultura, mas vamos falar assim, ou é primeiro ou segundo ano de rotação de cultura, né? Então, por isso que tem uma semente de altíssima qualidade, mais vigor, mais germinação, muito rica de cobalto, molibdênio, zinco, né? A gente faz muita aplicação de magnésio também para ter alta qualidade de sementes, mas a base está no solo, né? O aumento de matéria orgânica é constante na fazenda, né? Então isso tem que ser uma meta, uma busca constante do cliente agricultor também em diversas regiões. Então, aonde o agricultor só está fazendo soja e milho safrinha e não está fazendo nada de diferente, é por isso que tem acontecido muitos problemas. A incidência está muito alta de nematóides, né? O inóculo das doenças estão ali, se ele não, né, se precaver, né? Então até convido para que vocês acompanhem mais as publicações que nós temos feito, né, do nosso TSI na Black Bio, né, que tem vários biológicos ali nessa receita, né, para ajudar o cliente agricultor a suportar essa pressão de doenças também, essa pressão de nematóides, né? Mas isso que eu queria provocar e incentivar, né? Porque a pressão, eu tenho sentido isso, eu estou trabalhando isso com os colegas, que a pressão está muito grande em cima só da qualidade de sementes, que no segmento, no setor hoje, todo mundo que está, né, encabeçando o mercado está entregando e não se furta em entregar, né, semente de qualidade, né, né, se precisar cortar, o pessoal corta mesmo, e é assim que tem que ser, né, tem que ter confiança nesse processo. Perfeito. Mas o pessoal passou pelo problema e está esquecendo de revisar, né, o planejamento estratégico, ver como que vai, né, programar ali o manejo da área para fazer, né, as correções, né, para ser mais assertivo, que nem vocês comentaram, né. De um lado, eu acompanhei umas áreas que foram feitas de escarificação ano passado e produziram muito bem, não passaram por problemas, o talhão vizinho passou. E o Gui está comentando também, né, que mesmo assim, talvez por conta, né, de bolsões, né, então vejo quão complexo é, né, quantas situações, né, fora a questão que eu estou incentivando de utilizar outras plantas forrageiras, né, plantas que fazem esse processo de descompactação, melhoram a biologia do solo, fazem ciclagem de nutrientes, utilizando menos adubo também, né, que é uma situação do ano, né, que o adubo está muito caro. Então é mais ou menos isso que eu queria trazer para esse fechamento nosso, hein? Deixar um pouquinho de reflexão e deixar a abertura para os clientes agricultores, né? Eu me ponho à disposição para conversar sobre isso, né? Para posicionar melhor as nossas cultivares, posicionar melhor também, né, no seu talhão, né? Abrir as portas de casa da Menarim Sementes para conhecer o nosso sistema de plantio direto na palha, né? A adubação de sistema, que quase não se fala aqui no norte do Paraná, mas é uma realidade dos Campos Gerais, principalmente ali do grupo qual a gente faz parte ali do GAT, né, que é um grupo muito forte na região que encabeçou essa recomendação de adubação de sistema, né, e trabalha fortemente com plantas forrageiras no sistema também, né. Então, é mais ou menos isso que eu queria trabalhar com vocês hoje. Estou muito feliz, né, desse momento nosso aqui. Queria deixar uma palavra para vocês trazerem de fechamento aqui para os nossos ouvintes aqui hoje. Eu queria agradecer, Evandro, realmente pelo convite, né, para esse bate-papo aqui também com o Gui. É sempre importante a gente estar aprendendo coisas novas todo dia. Acho que isso é o do principal aí no nosso dia a dia, na nossa profissão. Assim como o Evandro se colocou à disposição, eu, Thiago, da Fundação Processamento, me coloco também à disposição para quem quiser saber um pouco mais sobre as nossas cultivares também, para conversar um pouco também sobre qualidade de sementes, enfim, todo esse mercado de sementes. A gente está à disposição para isso, então depois a gente pode passar o contato e tudo mais, mas não só
mas como toda a Fundação ProSemente, toda a nossa equipe está à disposição de vocês aí para debater um pouco mais sobre a questão de qualidade e a gente poder realmente melhorar cada vez mais o sistema e trazer mais potencial produtivo e principalmente mais rentabilidade dentro desse sistema. Bom, eu só tenho a agradecer a confiança, né? Eu nunca falaria uma coisa que eu acho que não é verdade. Então, por mais que eu tenha amizade, tudo aquilo que eu precisar falar, eu vou falar. Então, você pode ficar tranquilo em relação a isso. Quem tiver dúvida sobre o material, pode entrar em contato comigo também. Em relação à qualidade, em relação à sementeira, como é que faz os processos. Tem outras sementeiras muito boas também. É importante a gente realmente ter essa troca. Porque o que acontece hoje na agricultura é que nós temos um grupo extremamente desunido, onde todo mundo quer se comparar. E quando você se compara ao outro cara, é sempre um problema. Você tem que se comparar em relação ao que você está fazendo. Toda vez quando você tem um resultado, você começa a observar. Foi melhor do que ano passado. Ah, não, fui pior, mas a condição foi ruim. Tá, ela foi ruim, mas o quanto isso é significativo? O que dava para ter feito de diferente? O que a gente aprende com cada tombo que a gente toma? Então a gente está com um momento extremamente complicado, né? Então o que a gente pode fazer? Então quem quiser seguir na rede social, quem quiser uma pergunta, vai ser muito bem-vindo. Eu respondo à medida que eu for recebendo, porque eu acho que é bastante importante a gente ter essa troca de informações. Eu até me assusto, porque tem região que eu não atuo, não conheço, e as pessoas me perguntam o que fazer. Eu falo, olha, é difícil. Mas é bastante interessante a gente poder ver o que é o poder da gente conseguir conversar com outras pessoas para trocar ideias. Sim. Porque é assim que a gente acaba aprendendo, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, a gente troca ideias realmente que sejam interessantes. Então, estar disposto a ajudar, eu acho que é um princípio. A gente precisa fazer mais isso entre nós também, para que a gente tenha resultados melhores, né? Bacana. Ótimo, Então, Gui. fechando aqui, pessoal, aproveitando o que o Gui falou, eu achei muito bacana o que ele falou, porque é muito da minha realidade, né? Nós estamos colocando a Menarim Sementes no mapa do Brasil, né, como uma sementeira referência. E o João Fonseca, quando ganhou do Djokovic, quando ele foi perguntado, né, como foi, né, tá ali jogando, ele falou, não, eu estava ali jogando, né, deixou entender que estava fazendo o melhor dele e estava curtindo a viagem, né? Então é isso que eu faço muito, né? Lógico que a gente analisa mercado, mas a gente não fica se comparando, a gente só simplesmente se propõe fazer o nosso melhor com a realidade que a gente tem, né? Então isso que é bacana, Gui. Obrigado por... É uma mesa que a gente tem muita sabedoria e eu quero explorar cada vez mais isso. E você que assistiu, né? Se puder, curte, compartilha, né? E se não gostou, curte também. Tamo junto, vamos pra cima e muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Uma boa safra obrigado. a todos aí. Estamos chegando, né? É isso aí, tá na boca já.